Queridos irmãos, vamos ficar em pé e vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Atos, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Bendito e eterno Pai, nós estamos aqui nesta hora diante da Tua santa palavra, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo possa me usar nessa hora. Eu declaro e confesso que sou incompetente, Senhor, para falar aquilo que são as Tuas coisas. Mas nesta hora eu te peço que o Senhor me unja e que o Senhor guie a minha voz, guie, Senhor, a minha vida, para falar com este rebanho que foi comprado pelo Teu sangue, o sangue do Teu Filho. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Deus, para a Tua honra e glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, do século XIX ao início do século XX, a humanidade passou por um período de euforia sobre a condição do homem. Os filósofos se multiplicavam, a tecnologia estava efervescendo, a humanidade estava parecendo que ia caminhar mesmo, sabe? Progresso havia chegado. Desde os séculos passados, já antes do século XVIII, XIX, já existia um movimento chamado movimento humanista, que acreditava no potencial do homem. Esse movimento depois se transformou em movimento iluminista, que acreditava que a razão era a solução para os problemas da humanidade. Pois bem, veio o século XX e o mundo se viu em duas terríveis guerras mundiais. Duas horrorosas guerras mundiais. E o mais interessante é que o Hitler se utilizou desse pensamento de que o homem era a solução para os problemas do mundo. Com a filosofia que acreditava que Deus deveria ser deixado de lado, a filosofia desse segmento. Que Deus deveria ser deixado de lado. Que Deus era algo assim que deveria ser superado pela razão, pelo conhecimento. E Hitler, ele pega esse gancho, manipula essas informações, e o que acontece? Incute na cabeça de boa parte da Europa o seu racismo, o seu terror, o seu ódio, a sua loucura. E aí, cai por terra todo aquele otimismo que a academia, a filosofia,
os pensadores. Teve gente que se suicidou, sabia disso? Acabou. Não há mais o que fazer. Nós não temos mais esperança. Achávamos que a solução era o conhecimento, a razão. E olha só o que a filosofia humanista, com apropriação de mentes criminosas, diabólicas, produziu. 2 horrorosas guerras, onde milhões e milhões e milhões de pessoas foram mortas. Ou seja, não há solução pela razão. Não há salvação através da evolução humana. Não há salvação por causa do conhecimento humano. Não há salvação por causa da tecnologia desenvolvida. E aí nós voltamos para a velha boa notícia do Evangelho. As últimas 2 semanas, nós, aqui na igreja, eu preguei sobre Pedro. Sobre as volatilidades de Pedro. A semana passada, sobre a culpa de Pedro, sobre a cura da culpa de Pedro. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma profecia que Jesus fez a Pedro, no texto que nós lemos na semana retrasada. Quando ele fala assim para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você tem a chave do reino de Deus. Aqui se cumpre a profecia. O que está acontecendo aqui? Jesus morreu, ressuscitou. Os discípulos estavam aguardando a promessa do Espírito Santo. E em oração, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos. E aí eles ficam cheios do Espírito Santo. Pedro sai para a rua para pregar, para fazer a primeira pregação cristã. É a inauguração da igreja aqui. Essa pregação de Pedro é a inauguração da igreja cristã, é a primeira pregação cristã. Pedro sai e começa a pregar para as pessoas que estavam ali, para os judeus. E aí ele começa a falar. E começa a falar sobre Jesus. Quem era Jesus? Que aqueles homens não estavam embriagados porque eles estavam falando que eles estavam embriagados, mas eles estavam falando que a profecia de Joel se cumpriu sobre eles. E agora ele sai a pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo. E aí ele já fala: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em outro lugar. Não há salvação em outro lugar. Só existe salvação através do nome do Senhor. E aí ele começa: israelitas, Jesus foi aprovado por vocês. Vocês viram como ele andou, os milagres que ele fez, os sinais. E quando se fala sinais, está envolvido tudo o que Jesus fazia: a sua pregação, o seu ensino, o seu amor, o modo como ele andava, como ele ensinava, como ele falava, como ele tocava os leprosos, como ele amava os pobres, como ele alimentava as pessoas, como ele falava as verdades que as pessoas precisavam ouvir. Vocês viram tudo isso. Vocês viram tudo isso. E Deus, presciente e com antecedência, já tinha planejado entregar este homem, o homem Jesus. Deus o entregou, mas vocês o crucificaram pela mão de perversos. Olha só que constatação interessante, irmãos. Jesus morreu na cruz. Jesus, quando
disse sobre ele, ele falou, olha, para Pedro, inclusive quando Pedro cortou a orelha do soldado, Pedro, se eu rogasse neste momento, viriam legiões e legiões de anjos, aleluia. Eu dou minha vida, ninguém tira. Eu entrego. Jesus se entregou, o Pai o entregou e Jesus se entregou. Mas, olha que detalhe interessante. Apesar de ele ter se entregado, quem foi que matou Jesus? Vocês, israelitas. Vocês, por mão de pessoas perversas. Apesar de ele ter entregado a sua vida para a nossa salvação, para a minha salvação, para a tua salvação, quem matou Jesus fomos nós. Aleluia. Eu lembro que quando o Mel Gibson fez aquele filme Paixão de Cristo, se instalou uma discussão. Os repórteres foram, eu lembro, num rabino e perguntaram, quem matou Jesus? E o rabino falou, quem matou Jesus foram os romanos. E os romanos, em Pilatos, nós vemos que os romanos estão lavando as mãos. Vocês estão crucificando. Eu lavo as minhas mãos. Ou seja, Roma estava falando assim, olha, eu não tenho culpa sobre o sangue desse inocente. Mas aqui Pedro está colocando todo mundo no mesmo lugar. Vocês, israelitas, mataram Jesus pela mão dos perversos. Quem são os perversos? Os romanos. Vocês mataram Jesus. A responsabilidade é de vocês. E Pedro sabia também que ele também tinha matado Jesus. Pedro sabia que Jesus morreu por cada um dos seus discípulos. Pedro sabia que também Jesus tinha morrido por ele, e ele tinha matado Jesus, que os seus pecados haviam feito que Jesus fosse morto. Irmãos, isso é fundamental, que eu e você saibamos disso. Nós não somos bons o suficiente. Nós não somos bons o suficiente. Na introdução eu disse que na virada do século XIX para o século XX, a humanidade estava em alegria. Vamos em breve superar as religiões. Que ilusão. Achavam que eram bons o suficientes. E por causa dessa filosofia, não estou falando que eles foram culpados, mas alguém bebeu nessa fonte. E milhões de pessoas foram mortas por causa disso. A maldade humana é mais profunda do que nós podemos imaginar. E quando nós não assumimos isso, quando nós não assumimos que precisamos de um Salvador, nós somos entregues à nossa própria vontade. É necessário assumir. É necessário olhar com sinceridade para si mesmo e falar, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Existem intenções no meu coração que não são puras. Existem intenções no meu coração que muitas vezes as pessoas acham que eu sou bom, mas Deus sabe que eu não sou. E eu preciso de sua graça para ser salvo de mim mesmo. É isso que Pedro está falando nessa inauguração da igreja. Vocês acham que vocês são judeus, que vocês têm a lei, que vocês têm os profetas, que vocês são santos. Eu digo para vocês, só há salvação no nome do Senhor. Ninguém é bom o suficiente. Ele se entregou. E a prova de que vocês são maus, vocês mataram. Vocês assassinaram o amor. Vocês mataram o amor. O amor andou com vocês, o amor
comeu com vocês, o amor ensinou a vocês, o amor teve compaixão de vocês, e vocês crucificaram o amor. A prova incontestável de que vocês são maus. Vocês crucificaram o amor. E aí Pedro começa a falar, irmãos, eu imagino o mover de Deus que estava sobre Pedro naquele momento. Milhares de pessoas que ouviam, que estavam falando que eles estavam embriagados agora, eu creio que se arrependem de joelhos, porque o texto diz que eles se arrependem. E 3.000 pessoas se entregam a Jesus naquele momento. Queridos, não há nova boa nova. A boa nova é o Evangelho. Não existe outra boa nova. Não há salvação fora do nome de Cristo. Temos que reconhecer todos os dias a nossa dependência da graça de Jesus. Porque existe uma armadilha montada em cada um de nós, querendo falar para nós que nós somos bons o suficientes. Somos bons, justos. Não somos. Até essa bondade é pela graça de Deus. Não existe bondade que façamos que não seja pela graça de Deus. E a graça de Deus encarnou, como Pedro disse. Ensinou, como Pedro disse. Nós o matamos, como Pedro disse. Mas no versículo 24 diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Aleluia. Era impossível que a morte o retivesse. E Paulo vai falar para frente, em uma das suas cartas: onde está a morte, o teu aguilhão? A morte, o último inimigo, foi vencido. E se nós permanecermos no nome, na salvação, se nós permanecermos na humildade, seguindo esse nome, um dia também morreremos, mas um dia ressuscitaremos e seremos semelhantes a Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Esta é a salvação. Só existe salvação no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor pela palavra de hoje.